Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu quero hoje trazer uma mensagem aqui para o canal Explicando a Nova Aliança, falando sobre as palavras de Tiago, que estão no verso 16 de Tiago, capítulo 5. Quem me lembrou dessa passagem foi uma irmã nessa semana, que após ouvir a mensagem onde eu falo sobre Lucas 11, ela disse que certa vez ela foi questionar um pastor quando eles estavam em um culto de oração e de tantas vezes eles sempre orarem as mesmas coisas, todo culto de oração eram as orações para as mesmas pessoas, para as mesmas situações. Ela questionou aquilo que o Salvador fala em Mateus 6, isso já mostrando que ela estava começando a entender a mensagem que o Criador trouxe através do Filho, a mensagem que liberta. Ela disse para ele: por que a gente fica aqui repetindo as orações, todos os cultos, se o Salvador falou que não é para ficar usando de vãs repetições? Em Mateus 6, quando o Salvador ali ensina a orar, ele fala sobre isso: quando orardes, não useis de vãs repetições, porque o vosso Pai sabe o que vocês necessitam antes de vocês pedirem. Eu já gravei aqui no canal uma mensagem só sobre essa oração do Salvador, que é tremenda, porque ele estava ali trazendo a consciência daquelas pessoas que o reino do Pai estava para chegar. O que muitas pessoas, infelizmente, ainda estão obscurecidas sobre esse assunto. Ali no livro Bíblia, as pessoas, quando leem Mateus 6, já leem como sendo nova aliança, o que não é. Por isso que este canal tem o nome de Explicando a Nova Aliança, que eu tento aqui explicar, separar o que é velha e nova aliança, que são duas coisas totalmente diferentes. A velha aliança é vinho velho, é odre velho. A nova aliança é vinho novo. Mas para poder receber essa compreensão, você precisa ter também o odre novo. E muitos não querem mudar o odre, né? Como o Salvador falou, vinho novo não adianta você colocar em odre velho que não vai suportar. Então, ali em Mateus 6, o Salvador estava trazendo a consciência do que o reino do Pai estava chegando, tanto é que ele pede para eles: venha a nós o vosso reino, pede para que o reino venha. E eles estavam ali, ainda vivendo na velha aliança, e o Salvador usava de muitas figuras de linguagem, quando ele fala para entrar no quarto, para buscar ao Pai, que quarto não é exatamente um quarto físico que ele está se referindo, mas é buscar entendimento. Porque lembra que lá para a mulher samaritana, ele não falou para ela ir para um quarto para buscar o Pai, ele já falou para buscar em espírito e em verdade. Nós temos que fazer essa junção, porque o livro Bíblia, infelizmente, ele está muito fragmentado. Está muito separado as passagens e confundem as pessoas. E esse fato aqui do que Tiago fala sobre orar uns pelos outros, que ele fala no verso 16 de Tiago 5, foi a resposta que o líder deu para essa irmã, que estava começando a entender a mensagem. Ela estava dentro do templo ainda, ela estava começando a entender que não precisava daquilo, que bastava as pessoas fazerem o que é correto. O Pai sabe o que cada um necessita. Se elas se juntassem para ajudar, muitas das vezes, aquele que estava desempregado a arrumar um emprego, daria muito mais resultado, porque é isso que o Pai quer, que o corpo, nós como membros do corpo, ajudemos o membro que está menos favorecido. Não é assim no corpo físico? Quando você bate um dedinho do pé no canto de um móvel, e olha que o dedinho do pé, ele é imperceptível às vezes pra gente, a gente nem lembra que ele existe, mas ele dói tanto quanto qualquer outro membro do corpo quando é machucado. E o que acontece com os outros membros? Com as nossas mãos, com os nossos olhos que choram, a boca que grita, né? A gente se enverga todo para ir lá no dedinho e falar: calma, vai passar, dar aquela soprada para ver se para de doer. Por quê? Porque são membros que estão interligados, né? É um corpo que está bem ajustado. Por isso que a gente sente a dor do dedinho, senão a gente ia bater o dedinho lá e não ia sentir nada. E é o que acontece dentro dos templos religiosos. A pessoa está desempregada, o outro está doente, o outro está com o filho nas drogas, e eles só sabem usar de vãs repetições, orações repetidas, mas não movem uma palha para se unirem e ajudar o que está desempregado. Antes de dar sequência sobre a mensagem, eu quis fazer aqui essa parada para que a sua mente possa
realmente entender todo o contexto do que eu estou falando. A mensagem que a irmã falou que ela gostou foi esse de Lucas 11, que está no canal, onde eu falo sobre os líderes usarem as palavras de Jesus aqui, querendo dizer que ele está se referindo às pessoas não pararem de orar, persistir na oração, mas nesse sentido religioso, que tem o culto de oração, que você ora meio-dia, que você ora às 6 horas da tarde. Essa oração repetitiva, que a irmã comentou com o líder lá de Mateus 6. Mas foi nessa passagem de Lucas 11 que ela disse que se confirmou mais ainda na mente dela, de que realmente o Salvador não falava dessa oração repetida que acontece nas igrejas. E eu trouxe aqui rapidamente para você Lucas 11, que foi o que eu li, onde fala sobre o Salvador falar sobre a oração. Veja que os semitítulos aqui em cima, esses semitítulos, eles dão a entender que é o próprio Salvador que está dizendo que tem que orar, que tem que orar. E ó, eles até usam a passagem de Mateus 6.5 aqui, ó. Eles até usam a passagem de Mateus, só que a parte que ele fala para não usar de vãs repetições, eles não usam. Vamos ver o que fala em Mateus 6.5, apesar que ele fala do 5 ao 15, né? Eles estão aqui na epígrafe mostrando para as pessoas lerem lá Mateus 6. Vamos ver, do 5 ao 15, né? Deixa eu abrir aqui rapidamente para a gente poder voltar em Lucas 11 para você entender algo muito interessante. Mateus 6, aí é do 5 ao 15, né? Que eles estão pedindo para ler. Ó, eles começam aqui de fato no verso onde fala: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha, essa epígrafe até que foi bem sincera, que ela começou lendo da parte onde chama de hipócrita quem ora em pé para os outros verem, quem ora em pé nas igrejas, quem ora nas esquinas, nas praças públicas. Pelo menos eles foram sinceros, começaram no verso 5. Geralmente eles pulam esses pedaços para não mostrar, né, o engano. Só que aqui, ó, o Salvador fala no verso 6, para quando entrar para falar com o pai, entrar no teu quarto, fechar a porta, que o teu pai que vem em secreto, ele vai te responder em secreto. Só que aqui fala de quarto, o sistema já traz para o quarto físico. E a parte de orar em pé nas sinagogas, eles continuam orando, não pararam. E o mais interessante é que no verso 7 fala para não usar de vãs repetições como os gentios, porque pensam que por muito falar serão ouvidos. Esse verso 7, se uma pessoa ler e ela não entender o que ele falou, ela precisa realmente nascer de novo, porque ele está deixando claro que vãs repetições não fazem sentido aos ouvidos do Pai. Por quê? Porque ele já sabe o que nós vamos pedir, ó, verso 8. Não vos assemelheis a esses que usam de vãs repetições, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vocês lhe pedir. É isso que a irmã foi questionar com o líder, é essa passagem. Então você vê que nessa passagem está claro que não é para usar de vãs repetições, não é para ficar orando em pé nos templos, nas esquinas. O Salvador, ele escancarou aqui a verdade do Pai. Ele manda entrar para o quarto, que ainda lá ele usava quarto, que é uma expressão física, para o povo entender, que o povo de Israel naquela época não tinham fé para compreender que quarto fala de intimidade, que era para buscar o Pai em espírito em verdade, como ele fala para a mulher samaritana, né? Senão ele teria falado para ela ir para o quarto dela orar. Não, ele falou que é em espírito em verdade, que é a representação do quarto. Agora, voltando lá para Lucas 11, só para você entender algo, eu já vou voltar para a mensagem. Vamos lá, Lucas 11. Lucas 11. Olha que interessante. Os semitítulos, sempre falando da oração, ó, o ensino de Jesus sobre a oração, depois a parábola do amigo persistente, e aqui eles insinuam que esse amigo persistente, por estar insistindo com o amigo, é porque ele estava querendo algo e de tanto insistir esse amigo ia dar. Aí eles falam sobre a questão de persistir na oração. E o Salvador vem e ele fala no verso 9, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, que abrir-se-vos-á. E geralmente é falado sobre isso para as pessoas insistirem em orar, que elas vão receber o que elas tanto querem. Só que eu deixei claro na mensagem que eu gravei sobre Lucas 11 que o Salvador está falando sobre as pessoas buscarem o Espírito Santo, verso 13. Se, pois, vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Ou seja, ele está falando sobre as pessoas bater, que vai receber, que vai abrir a porta, buscar, que vai encontrar. É o Espírito Santo, não são coisas dessa terra. Por que eles não leem esse verso aqui, o 13? Sempre lê até o 11, o 10, o 12. É o 13 que é importante.
Então ele fala, vocês sendo maus, dão coisas boas para os vossos filhos, e ainda mais o vosso Pai Celestial. Você acha que ele não vai dar o Espírito Santo para quem pedir? Então ele está falando sobre o servo persistente aqui, o amigo, né, persistente, sobre orar, mas é no sentido de interceder ao Pai para pedir o seu Espírito Santo. Porque recebendo o seu Espírito Santo, você vai conseguir agradar ao Criador. Isso é buscar a Ele em espírito. E aí agora eu vou continuar a mensagem para você entender melhor o que Tiago fala no capítulo 5. Quando ele fala de orar um pelos outros, você vai entender no livro Lucas 11, que ele falava sobre buscar o Espírito Santo. E Mateus 6, que não é para orar em pé, não é para ficar com vãs repetições. Você vai entender que em Tiago 5, Tiago esclarece de verdade o que é na prática você buscar ao Pai. E aí você acompanha o restante da mensagem agora. Só que aí aqui em Tiago 5, que foi a resposta que ele deu, Tiago fala para as pessoas orarem umas pelas outras para serem curadas. E olha, uma pessoa que está começando a acordar, eu sempre falo sobre isso, né? O Salvador falou para Nicodemos que é necessário que a gente nasça de novo para entender o reino, para se relacionar com o Pai em espírito, né? E esse nascer de novo, ele é literalmente como um nascimento físico, só que é espiritual. Nicodemos não pôde entender e hoje muitas pessoas também não entendem. Mas olha como que é fácil de entender o que é um aborto espiritualmente. Aquela irmã estava começando a gerar, estava começando o feto, começando a ser gerado, vem o pastor e dá na cabeça. Já traz uma passagem isolada dentro do seu contexto aqui de Tiago. E aí ele pega com essas palavras de Tiago, ele anula a palavra do Salvador lá em Mateus 6. Com grande facilidade. Por quê? Para benefício próprio. E é claro, muitas das vezes estava cego. Como o Salvador falou em Mateus 23, um cego que segue um cego cai no mesmo abismo. Então com certeza ele aprendeu com uma pessoa que era cega espiritualmente, um Nicodemos da vida, que não nasce de novo, acha que nascer de novo é ir para o templo, é cantar música gospel, é participar de vigílias, essas coisas todas que eles inventam para colocar na cabeça das pessoas que isso é ser espiritual. Na verdade, ser espiritual é você gerar frutos do Espírito, e você não precisa estar dentro de um templo para isso. Esse tempo atrás, eu estava em um mercado, e de repente chegou uma mulher com uma moeda, e ela devolveu lá para o dono. E o dono falou, mas o que é isso? Ela falou, não, é que eu fiquei devendo e eu vim trazer. Naquele momento, eu olhei e falei, olha aí, uma membro do corpo. Ela sentiu a dor daquele homem, que ele está ali trabalhando e ele precisa daquele serviço para o sustento dele. Ela não quis defraudar ele, ela não quis prejudicar, ela foi lá e levou o que ficou devendo. Então assim, a gente enxerga realmente os frutos do Espírito literalmente quando você abre os olhos espirituais. Você não consegue mais não ver uma pessoa nascida do Espírito, porque as atitudes, elas ficam escancaradas. Por isso que o Salvador falou que é pelo fruto que você conhece a árvore. E literalmente, quando você nasce do Espírito, você vê os frutos. E você fala, ali, o membro do corpo, ali, é uma pena que eu não posso abraçá-la, é uma pena que eu não posso falar nada, porque o sistema, ele demonizou tanto, ele dilacerou tanto a palavra do Pai que ela não entende. Ela acha que ela só vai ser membro do corpo se ela for para a igreja, se ela pertencer a um templo religioso, se ela batizar na água da igreja, se ela comer um pãozinho todo mês na igreja. Enquanto isso, o nosso Pai não liga para nada disso, é tudo ritual de mortos. Foi necessário para um povo que precisava ver, teve o seu momento de utilização, né? Teve o seu momento de importância, mas hoje na nova aliança, porque hoje é nova aliança, ali em Mateus 6 ainda não era, venha a nós o vosso reino, mas após o Messias ser morto por aqueles homens, e o Pai pegar a velha aliança e rasgar, porque não tem serventia mais, cumprir a parte deles, se aqueles homens não cumpriram a deles. Eles mataram um justo. Eles nunca poderiam ter tocado num fio de cabelo do Salvador. Quando fizeram isso, enquanto mataram os servos, quando fala lá na parábola da vinha que eles mataram os servos para ficar com a herança, e depois falaram agora vamos matar o filho, que é o Salvador, né? Eles mataram os profetas. O próprio Salvador denunciou, Jerusalém, terra que mata os profetas. Quer mais esclarecimento do que isso? Não venha falar que essa parábola não é disso, falar que eu estou mentindo. O próprio Salvador denunciou, Jerusalém, terra que mata os profetas. Mas quando eles vieram para matar o filho, aí tocaram na pessoa errada. Tocaram no justo.
tocaram naquele que não tinha pecado, naquele que era justo, que estava honrando o Pai nos mínimos detalhes, e o Pai se agradando daquele perfume. Ele agradava o Pai em tudo. Lembra das palavras dele: meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. É tremendo isso. Mas aqueles homens não enxergavam isso, sabe por quê? Porque tinham como Deus seu próprio ventre, queriam simplesmente lucrar, queriam viver da herança, e eles falaram: vamos matar o filho que a herança vai ser nossa. Só que quando tocam no filho, perdem toda a mordomia, como eu sempre falei aqui, repito, para não... Paulo mesmo fala que ele repetia as mesmas coisas, às vezes, para, quem sabe, limpar a eira. Lembra que João fala que o Salvador tinha o sabão do lavandeiro, ele ia limpar a eira, ele ia tirar toda a sujeira que foi colocada, impregnada no ouvido espiritual das pessoas, para elas ficarem surdas, para não ouvirem mais a verdade. É por isso que eu insisto aqui, às vezes, falando as mesmas coisas. É como uma bucha que você fica esfregando na sujeira até ela sair. Então o Pai desapossa aqueles homens e dá o seu reino, dá a sua verdade para aqueles que agora entendem a mensagem, que nascem do Espírito, que aceitam buscar a Ele em Espírito e em verdade, que não buscam mais nos montes, nem nos templos, como ele falou em João 4, mas agora em Espírito, e aí ela começa a ter um relacionamento direto com o seu verdadeiro marido. Por isso que na passagem da mulher samaritana fala de maridos, porque ela estava buscando ensinamentos enganosos, e o sistema fala que são homens, para você não entender, não eram ensinamentos enganosos. E quando ela abandona tudo aquilo para buscar o verdadeiro marido em espírito e em verdade, então de fato ela se conecta com o seu marido e começa a receber dos nutrientes que vêm da cabeça, que é Cristo. E o corpo de quem recebe esses nutrientes se tornam membros vivos, que sentem a dor um do outro, não é um corpo morto. Mas esse homem, quando dá essa paulada na cabeça dessa irmã que estava ali nascendo do Espírito, o que acontece? Ela volta então para o seu canto e continua ali orando para as mesmas pessoas, vãs repetições. E o Salvador, que falou lá em Mateus 6 para não usar de vãs repetições, porque o Criador sabe do que a gente necessita antes da gente pedir, a palavra dele foi pro chão. Eles não estão nem aí para a palavra pura dele. Eles fermentam tudo. Quando ela me falou sobre essa passagem aqui de Tiago 5, eu falei: poxa, mas Tiago 5, o contexto é maravilhoso. Ler o contexto todo é muito importante, não pode se apegar a um trecho só. Mas só o verso que ele fala isso já é esclarecedor. Por que pegam só a parte que ele fala de orar uns pelos outros para serem curados? Ele não lê o verso todo. E outra, tem uma questão muito importante que foi o que eu comentei com ela. Tiago é um nascido do Espírito recente. O nascimento do Espírito, ele é como um nascimento terreno. Você nasce, bebê, e vai crescendo. Paulo mesmo, compreendendo isso, ele fala: quando eu era menino, eu pensava como menino. Significa que ele foi evoluindo, ele foi crescendo. Agora que sou homem, ou seja, ele chegou a uma compreensão mais perfeita. Lembra que ele fala em Hebreus sobre os líderes religiosos que ainda estavam bebendo leite? Olha aí. Ainda, eles tinham compreendido o nascimento do Espírito, mas não evoluíam porque não queriam abandonar as práticas antigas, os rudimentos antigos. Eles não queriam abandonar os rituais físicos, não queriam renovar o odre, não queriam mudar o odre para receber o vinho novo. Paulo fala: vocês estão como crianças, não abandonam o leite nunca. Olha como que tudo espiritualmente tem a ver com o físico, para a gente poder entender. Então Tiago aqui é um nascido do Espírito novo. Nós temos que ler os apóstolos sempre com cautela. Tinham o Espírito Santo do Pai, estavam plenos do Espírito Santo do Pai. Mas temos que entender que lá no comecinho, como por exemplo no caso de Filipe, do eunuco, que Filipe batiza o eunuco, nós temos que entender que ali eles tinham nascido do Espírito há pouco tempo. Muitos rituais ainda na cabeça deles talvez nem faziam sentido ainda. Praticavam porque era normal. Era um costume. Como que se muda a cabeça de uma pessoa que há tanto tempo está praticando o mesmo ritual? Olha a luta que é para convencer uma pessoa que está no sistema religioso que esses rituais que elas praticam não servem de nada diante do Pai. É ritual de morto. Elas estão deixando de praticar as obras vivas que Paulo fala em Hebreus 2 para praticar as obras mortas que não salvam ninguém, que é ser religioso.
O Pai não quer pessoas que não saiam dos templos, que batem no peito falando eu não falto dos cultos, eu dou o dízimo, como ele fala naquela parábola do publicano e do fariseu. Ele quer aqueles que assumem as suas culpas, como aquele publicano que baixou a cabeça e que aceitou que ele era errado, e no seu dia a dia eu tenho certeza que ele fazia de tudo para ser uma pessoa melhor, porque reconhecia que ele era pecador, que ele era falho. Não tinha esse ar de superior que muitas das vezes a gente tem quando está dentro de um templo, achando que somos melhores que os outros. Aqui, no verso 16 de Tiago 5, para não fugir do assunto, ele começa falando, vou ler só o verso. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para serdes curados. Vocês acreditam que eu já participei de culto de oração? Que o pastor reúne as pessoas e eles pedem para as pessoas ficarem se perdoando umas às outras sobre os seus pecados? Primeiro, eu duvido que alguém ali de fato fale o que está fazendo errado, o que ela sabe que faz errado, que não agrada o Pai. Primeiramente. E uma segunda parte. Se fosse para confessar o pecado para quem você não fez nada de errado para ela, por que Zaqueu foi lá e devolveu para quem ele roubou? Ele poderia ter se confessado para os próprios discípulos ali, para o próprio Salvador, como por exemplo no sistema católico, por exemplo, as pessoas vão se confessar para um padre que não tem nada a ver, não foi ele que foi roubado, não foi ele que foi lesado, não foi ele que foi traído, e ele tem a audácia de dar uma punição para a pessoa para ela ser perdoada. Mas e a pessoa que foi prejudicada lá atrás? Quem vai lá? Quem vai lá reaver aquilo que foi roubado? Você percebe? Esse tipo de pessoa está desconectado totalmente do corpo. Então aqui quando ele fala para confessar os vossos pecados, é para quem errou. É para quem você está devendo. É para quem você falou mal. É para quem você ludibriou para conseguir algo, enganou. Não é fácil, irmão. Nossa, vai ter que ir até lá, eu vou ter que pôr minha cara na onde. Mas isso é o sacrifício vivo. Isso é, de fato, o que o Salvador veio trazer, para sermos sacrifícios vivos diante do Pai. Assumimos as culpas dos nossos erros. Como o Zaqueu fez, você acha que foi fácil o Zaqueu bater na porta lá da pessoa que tinha roubado? Eu acredito que a pessoa já abriu a porta tacando uma panela nele já. E ele abaixando até se justificar, até explicar. Mas eu tenho certeza que depois que ele saía, as pessoas olhavam e falavam: esse aí se converteu dos seus maus caminhos. Inclusive aqui no contexto, né, no finalzinho aqui, valia a pena dar uma lida no contexto todo. Ele fala sobre a questão de se converter, que é incrível. É o que eu falo já há muito tempo. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, olha só, você acha que ele está falando aqui de pegar a pessoa e levar para o templo? Converter, porque hoje converter é ir para o templo, né? Se converter. Se você não vai na igreja, você é um desviado. Eles já falam isso. Você é um desviado. Não, desviado da igreja eu posso ser, mas desviado da verdade está muito distante de ser desviado da verdade. Olha o verso 20. Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho. Olha o que é se converter. Ele salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Essa parte de cobrir uma multidão de pecados, gente, é tremendo. Porque tem a ver com o que o Salvador fala lá. Perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus devedores. Perdão está ligado em perdoarmos. Não está ligado a sacrifício, a ficar no templo ali acreditando que está salvo, que isso daí é tudo balela do sistema religioso para lucrar em cima das pessoas. Mas voltando aqui, ele fala para se confessar. Mas ele fala para se confessar, será que é para um estranho dentro de um templo religioso? Ou aqui ele está falando sobre a vida? Confessar, e se você errou com uma pessoa, vai lá e se confessa. Aí ele fala aqui, para você orar um pelos outros, para serem curados, olha o que ele fala depois. Porque a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Sabe por que muitas pessoas estão dentro dos templos religiosos orando pelas mesmas coisas, pelos mesmos problemas, pelas mesmas questões? Porque não são justos. Enquanto você não se confessar com aquele que você roubou, com aquele que você defraudou, com aquele que você mentiu, você não vai ser justo diante do Pai. Então a sua oração não passa do teto. Você pode até rodopiar, pular, gritar, fazer o que você quiser, não passa do teto a oração. Porque quando ele fala que a súplica do justo, tem gente que acha que é porque está no templo, então ela está ali orando, ela é justa. Não. Você só é justo quando você,
Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Quando você vai lá, se confessa, devolve, não deve nada para ninguém. Ninguém tem um A para abrir de boca sobre você para o Pai. Ninguém. Ninguém. Tem até uma parábola do Salvador, não lembro agora o nome dela, que fala sobre isso, uma passagem que ele fala que é para você se consertar com o seu irmão enquanto estiverem no caminho. Porque quando chegar diante do juiz, já é tarde. O que significa isso? É enquanto estamos aqui, ó, no dia a dia, sabe, no corpo, temos a oportunidade de se consertar. É agora a hora. Não ache que quando está no seu quarto lá na sua casa orando, primeiro que só de orar no quarto já demonstrou que você não entendeu nada do que é nascer do Espírito. Mas quando você está lá orando ou está dentro do tempo, no culto de oração, pedindo perdão, não pense que o seu perdão vai chegar, não. Porque o próprio Salvador falou que nós temos que perdoar os nossos devedores para sermos perdoados. E aqui, ó, Tiago também deixando isso claro, porque confessar os nossos pecados uns aos outros não é perdoar os nossos devedores, não é chegar na pessoa. Ele, inclusive o Salvador fala em Mateus 18 sobre isso também, onde tiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. E lá ele fala do quê? De reunião religiosa, como muitos propagadores da mentira falam, que onde tiver 2 ou 3, Jesus disse que ele está no meio. Aí por que eles falam isso? Porque o culto tem pouca gente, então eles usam sempre esse verso isolado, para que as pessoas acreditem que Jesus está ali, e que elas, estando ali, ele está ali no meio delas, aquela coisa toda para enganar quem ainda não está acordado. Porque quem acordou, quem analisa as palavras do Salvador, vê que lá no contexto de Mateus 18, ele fala sobre quando estiveres em briga com o teu irmão, devendo algo para ele, em falta com ele, vai lá, faça as pazes, tente se reconciliar. Aí o Salvador fala, leve uma testemunha, porque se ele não aceitar a reconciliação, pelo menos tenha testemunha para provar, porque naquela época era necessário que tivesse testemunhas, era necessário todos esses rituais que hoje não precisa, porque o nosso Pai em Espírito em verdade está em todos os lugares. Ele sempre esteve, na verdade, é o homem que nunca entendeu, ele precisou criar um plano terreno para depois trazer de volta para o que sempre foi, que é espiritual. Ele está em todos os lugares, ele sabe que se eu for pedir perdão hoje para uma pessoa e ela não aceitar, eu não preciso de testemunha para provar. O nosso Pai é a testemunha, porque agora é em espírito e em verdade. E aí quando a pessoa não aceitava lá o perdão, aí nós tínhamos uma testemunha, 2 ou 3 pessoas, ó, você, quem você deve e a pessoa que foi como testemunha. 2 ou 3 reunidas em meu nome. Quando ele fala em meu nome, está falando sobre o quê? Do nome Jesus? Não. Está falando sobre a união, sobre o amor. É que o sistema deturpa tudo e fica difícil das pessoas enxergarem aquilo que o Pai deixou nas Escrituras. E ele deixou até dessa forma que está, para que homens maus que não tenham um coração bom não consigam enxergar essa pureza. Está escondido no meio dessa lavagem toda. Mas o nosso Pai, ele transforma essa lavagem em pão puro quando a gente resolve buscar a ele em espírito e em verdade. Quando a gente resolve abandonar os amantes, todos aqueles que falam em nome do Criador, como sendo ele falando que abrem o livro bíblico para falar por ele. Quando resolvemos abandonar todas essas pessoas para buscarmos somente a ele em espírito e em verdade, ele começa a se relacionar conosco, ter intimidade, porque ele só aceita um relacionamento de intimidade. Nosso Pai não é prostituto. Entenda essa mensagem para a honra e glória do Criador. Eu vou parar por aqui para que a mensagem não fique longa e mais pessoas assistam, porque mensagens longas muitas pessoas não assistem e a mensagem não é propagada. Confessar, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Vá em quem você defraudou, em quem você errou, em quem você está devendo. Nem que seja para pagar R$1 por dia. Batalhe, pague, não fique devendo nada. Porque aí você será justo diante do Pai para poder pedir qualquer coisa e Ele vai te atender. Aí sim, nesse momento, você pode orar um pelos outros, mas quando fala de orar, pense, lembre do que o Salvador falou, não é vãs repetições, mas é que você vai agora começar a fazer o que é justo, o que é certo. E imagine vários membros do corpo ajudando um membro que está necessitado. É muito mais fácil de você ter resultado do que muitas das vezes um tentando sozinho. Então eu vou finalizar por aqui. Se essa mensagem foi útil para você,
deixa o seu like, infelizmente faz parte da plataforma, ela não propaga a mensagem se não tiver like, se não tiver comentário, se você não compartilhar nas suas redes sociais, ela não propaga porque eles querem lucro, Então, você que entende que esse canal não tem fins lucrativos, tudo que está aqui nesse canal, tudo é revertido para ele mesmo, para divulgação. Logo você vai ver os vídeos desse canal sendo divulgados no próprio YouTube. Porque tudo que entra aqui eu reverto em divulgação dos próprios vídeos. Porque, ai de mim, se eu tocar em 1 centavo de qualquer dinheiro envolvendo a palavra do Pai. Eu não quero ser como aquele servo de Eliseu, que se enche de contaminação, porque quis barganhar. Eu prefiro ser Eliseu, que quando o homem coloca ali o dinheiro de frente dele, fala, leva embora. Não é isso que eu quero, não é essa riqueza que eu busco. Que o Eterno abençoe a todos grandemente.